Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade de juntos cultuarmos ao nosso Deus, mais um domingo abençoado pelo nosso grande Criador. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho. Estamos aí no primeiro domingo do mês 7. E aí a gente já passou da metade do ano, né? Faltam menos do que faltava para que termine o ano de 2020. Algumas pessoas têm dito assim: tomare que esse ano acabe logo. Mas eu quero te dizer que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todo o problema, mesmo com todas as doenças que surgiram neste ano, Deus tem o controle de todas as coisas. Esse ano também está nas mãos de Deus. Deus também governa, Deus também lidera este ano. E como eu já tenho dito antes, em tudo que nós estamos vivendo, em tudo que está acontecendo, Deus tem um plano específico para a minha vida e para a sua vida. Por isso, louvemos ao Senhor, tenhamos um domingo de paz, de alegria, tenhamos um domingo na presença dEle. Hoje nós estamos abrindo mais um trimestre da revista Palavra e Vida. Como eu já tinha anunciado para os irmãos, esse trimestre nós estaremos estudando esse tema. Não sei se você está conseguindo ler aí direitinho, porque a cor está meio embolada, mas esperança em tempo de quarentena. O que aconteceu? A Convenção Batista Fluminense preparou uma revista específica para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, diferente das outras revistas, essa revista ela tem 13 autores diferentes. Cada um pastor escreveu uma das lições. Hoje a gente abre com o pastor Eliudes, o presidente da Convenção Batista Fluminense, escrevendo a lição de hoje, e a gente vai fechar a 13ª lição, escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins, pastor da primeira Igreja Batista de Alcântara, que também foi presidente da Convenção Fluminense, presidente da Convenção Brasileira. Então nós vamos fechar com ele. Mas isso é detalhe, não é tão importante. Nós vamos estudar esse trimestre
falando sobre as dificuldades de ser igreja, as dificuldades de ser cristão nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena. Então, hoje, a primeira lição, a lição de hoje, ela nos convida a pensar sobre o seguinte tema: a igreja nunca fecha. E a gente vai pensar sobre isso hoje, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Já quero te dar uma dica, né? As portas do salão de culto podem até fechar. Isso pode até fechar. Mas a igreja de Cristo, que sou eu e você, isso nunca fecha. Nunca vai fechar. Sabe por quê? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Mas antes disso, vamos orar? Vamos falar com Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de nós estarmos em mais um culto, em mais uma celebração. Quero te convidar, você que está aí na sua casa, pare, eu sei que você está preparando aquele franguinho para o almoço, pare a preparação do franguinho, senta aí na mesa, não senta na mesa, né? Senta na cadeira, na mesa, ou senta no sofá, ou liga a televisão, e nós vamos estudar a lição. Tire esse tempo como se fosse o tempo que você estava aqui no santuário, no local de culto, sabe? Separe esse tempo. Não vai ter a irmã Cristina passando na sala pedindo a oferta da IBD. Isso não vai ter. Mas nós vamos estar cultuando a Deus, nós vamos estar celebrando a Deus. Então, se transporte para esse momento, separe esse tempo para que você também possa absorver o ensinamento da lição de hoje, tá bom? Nesse momento nós vamos orar, nesse momento nós vamos falar com Deus, nós vamos agradecer a Ele. Eu quero, antes disso, né, agradecer o pessoal que está aí. Nós temos 2.700 pessoas aí assistindo, né? 27 pessoas nós temos aí assistindo, e a gente louva a Deus pela vida de cada uma. Irmã Manuelita, irmã Célia, pastor Alexandre, Patrícia Gomes, Neide, Nadir, Brijó, Josefa Marconi, Nelly, Isabelle, Rosana, pastor Joelson, Manuelita, Sara, Wellington, Elmar, Marcelo, Ricardo, Margarida. Nós temos esse pessoal todo aí. Aqui nós temos sentado aqui no banco o irmão Paulo, a irmã Cirlei. Que alegria que o templo não está tão vazio assim, né? E a gente louva a Deus e a gente agradece a Deus pela oportunidade. Em tempos difíceis, em tempos de crise, também é tempo de agradecer. Vamos orar? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos celebrar a Ele, porque Ele é digno de receber o nosso louvor, toda a honra, glória e toda a reverência. E por isso nós vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade nesta manhã podermos nos reunir, ainda que de forma virtual. Nós estamos reunidos com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Porque a tua mão tem nos guardado, a tua mão tem nos protegido, a tua mão tem alcançado as nossas vidas. Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de chegar à casa de cada irmão, de chegar à casa de cada crente neste momento e podermos abençoar a vida de cada um deles com a tua palavra. Deus, visite a casa dos teus filhos neste momento, que eles possam ser alcançados pelo teu cuidado, pelo teu poder, pela tua presença. Deus, eu ainda quero te pedir, Pai, por aquelas pessoas que foram diagnosticadas com essa doença e ainda estão com este vírus no seu corpo. Deus, cuide de cada uma delas. Esteja abençoando, esteja sendo o Senhor o antibiótico necessário para que essa enfermidade seja sanada na vida de cada uma das pessoas, aquelas que estão em casa, aquelas que estão internadas, que a tua boa mão, que o teu cuidado possa estar alcançando a cada um deles. Deus, aqueles que não foram infectados,
aqueles que não foram alcançados, que o Senhor continue livrando, que o Senhor continue protegendo, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, nos dando livramento. Deus, mas que em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a toda a realidade que nós estamos inseridos, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Pai, eu quero Te pedir uma coisa neste momento. Senhor, que muito em breve o Senhor possa nos dar segurança para retornarmos os nossos cultos presencial. Nós já temos o desejo de fazer isso, Deus. Nós já temos a saudade de estarmos reunidos com os irmãos. Ajuda-nos. Aqueles irmãos, Pai, mais idosos, estão em casa, alguns, Senhor, já até com um sentimento de depressão. Pai, por favor, atenda à necessidade de cada um dos Teus filhos, que o Teu Santo Espírito Santo possa estar acalentando cada um deles. É o que nós Te pedimos e gratos somos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que orou com a gente, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua família. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí a sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler do verso 9 até o verso 19. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 até o verso 19. Eu estarei fazendo essa leitura, tá bom? Você vai acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia, e nós estaremos acompanhando a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 até o verso 19. Diz assim a leitura da palavra de Deus. Deixa eu esperar as meninas colocarem o texto para você ler. Tá ok? Diz assim a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 3, do 9 ao 19. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, e edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é outro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, se torna a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de algum que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estatuto para se tornar sábio.
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia dele. Que o Espírito Santo aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Queridos, hoje o tema dessa sequência de estudo, o tema da revista que fala sobre as dificuldades nesse tempo de quarentena, o tema de hoje é o seguinte: a igreja nunca fecha. E aí, se eu tivesse aqui, no meio andando, os irmãos da igreja que me conhecem sabem como eu gosto de fazer. Se eu estivesse aqui andando com o microfone sem fio na mão, eu iria lá no irmão Daniel, eu iria lá no irmão Paulo, eu iria lá na irmã Cisley, eu iria lá na irmã Ana Eulaia, eu iria lá na irmã Sandra Barreto, na irmã Neide, eu iria lá nesses irmãos e iria perguntar assim: me explique esse negócio que a igreja nunca fecha. Como é que se dá isso? A igreja nunca fecha. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente aplica isso? Porque na realidade, queridos, a gente construiu na nossa cabeça um pensamento de que isso aqui é a igreja. Não, isso aqui não é a igreja. Isso aqui são paredes. Isso aqui é o local de culto. Eu nem gosto de chamar isso aqui de templo, porque a Bíblia vai dizer que o templo do Espírito Santo sou eu e você. Isso aqui é o templo do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é parede. Isso aqui é o nosso salão de culto. Isso aqui é o nosso salão de reunião. Logo, o salão de reunião pode fechar. O salão de reunião pode não abrir. Mas a igreja sou eu e você. E aí a gente volta lá nos ensinamentos de um teólogo bem clássico, Langston, quando nós poderíamos citar outros, Poutilly, mas Langston vai dizer o seguinte: o que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas regeneradas e batizadas que se reúnem após sua pública profissão de fé, que se reúnem para celebrar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Então, igreja são as pessoas, não o salão de culto. Igreja sou eu e você. Igreja sou eu, igreja é você. E nós precisamos entender isso. Por isso que o autor da lição de hoje nos convida a refletir, nos convida a pensar: a igreja nunca fecha. A igreja sempre vai estar aberta. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às crises, a igreja vai estar aberta. E você precisa entender isso. E mais no decorrer da lição, a gente vai apertar um pouquinho o parafuso para você entender isso, tá ok? Deixa eu ler aqui a introdução que o autor da lição de hoje faz, para que a gente possa entrar aí. Os irmãos sabem, já me conhecem, eu não gosto muito de ficar preso na revista, mas para você que está em casa sem a revista, é muito importante eu fazer essa introdução para que você possa acompanhar, tá bom? Diz assim na introdução: estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia do Covid-19. Conversando sobre essa situação com o meu avô, não o meu avô, o avô do pastor Eliudes, conversando sobre essa situação com o meu avô Leôncio, que tem 97 anos de idade, quase 80 anos de vida cristã, ele me disse: a primeira vez que vejo as igrejas fecharem as suas portas. Talvez eu poderia perguntar ao irmão Reginaldo, irmão bem idoso, já com 90 anos, poderia perguntar aos irmãos mais vividos da igreja: irmão, quando que você viu a igreja fechar? Poderia perguntar ao irmão Daniel. Estou chamando o irmão Daniel de velho? Não, mas estou chamando ele de vivido. Poderia perguntar ao irmão Daniel: irmão Daniel, quando você viu a igreja fechar?
Irmãos, hoje eu dizia para o irmão Alex Barreto pela manhã, eu tenho 40 anos de idade, 40 anos dentro de uma igreja, porque, em primeiro lugar, minha mãe nem me levou para tomar BCG, me levou para a igreja. Achava que na igreja dava BCG. O primeiro lugar que eu fui foi a igreja. E eu nunca vi a igreja fechar as portas. Eu nunca vi isso acontecer. Então, por isso que o autor da lição, nessa introdução, ele faz esse relato da conversa dele com o avô dele de 97 anos, seu Leôncio, que ele diz assim: eu nunca vi, nesse meu tempo todo de vida cristã, a igreja precisar fechar as portas. E aí, preste atenção, nós não estamos fechando as portas por causa de perseguição religiosa. Nós estamos fechando as portas por causa de uma enfermidade que assolou a nação, por causa de uma enfermidade que assolou o mundo, não só a nação brasileira, né? Assolou o mundo, a humanidade, assolou a raça humana. Por esse motivo nós precisamos fechar as portas. Mas eu repito, não as portas da igreja, as portas do salão de culto. Porque as portas da igreja sou eu e você. E eu quero enfatizar muito isso. Sabe por quê, queridos? Porque tem muito crente que só é igreja quando está aqui dentro. Tem muito crente que só é igreja quando está aqui, quando bota uma roupinha, quando bota a saia, quando pega a Bíblia, aí é uma irmã fervorosa, levanta a mão, faz fé, faz essas coisas todas. Eu quero ver você ser crente lá fora, ser igreja lá fora. Porque ser igreja dentro do templo ou dentro do salão de culto é fácil. Ser igreja lá fora é difícil. Lá que nós precisamos, de fato, ser igreja. Então, por isso que eu vou sempre enfatizar a questão da igreja nunca fecha. Tá bom? E aí ele continua assim, dizendo assim: templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica da igreja foi imperiosamente mudada. A dinâmica foi mudada. Eu estou aqui pensando, já estou pensando isso há bastante tempo. No mês que vem, mês de agosto, é o mês de aniversário da nossa igreja. Dia 21 de agosto é aniversário da nossa igreja. Eu já estou pensando, porque no ano passado, nessa data, eu já tinha os pregadores dos 3 dias de programação, eu já tinha a participação, eu já tinha tudo. Nesse ano a gente não tem nada. Eu tenho algumas coisas na minha mente. Então a nossa agenda, o nosso cronograma, o pessoal da comissão de programa, precisamos mudar tudo. Precisamos refazer, repensar. No mês que vem, Dia dos Pais é segundo domingo de agosto? Segundo domingo de agosto. Os pais já estão preocupados se vão ganhar lembrancinha ou não. Estão falando que não, que as mães não ganharam, então os pais também não vão ganhar. Entendeu? Por quê? Porque a nossa agenda foi toda mudada. A agenda, aquilo que nós programávamos, e nós batistas, né? Nós batistas batemos no peito e gostamos de dizer que nós somos um povo organizado. Nem tanto assim. Mas aquela organização, aquele cronograma que nós temos, ele foi mudado. Deixa eu abrir um parêntese aqui e sair um pouquinho da lição. Eu pensava, eu lia essa lição e eu pensava sobre isso numa questão. A gente sempre diz que a gente não tem tempo para nada. Vamos lá, irmão, fazer uma visita a fulano? Não, a gente não tem tempo. Vamos lá, pastor, fazer... Não tem tempo, porque eu tenho visita. Agora a gente está tendo tempo de sobra. Agora a gente está tendo tempo de sobra. Agora a gente não está podendo sair de dentro de casa, tem que ficar dentro de casa. Agora já está mais relaxado isso, né? Mas está tendo tempo de sobra. Deixa eu te dizer, se uma enfermidade nos fez criar tempo, ou nos impôs isso, nos obrigou isso, criar tempo, deixa eu te dizer, cria um tempinho também para você ter um relacionamento melhor com Deus. Cria um tempinho para você viver um período a mais com Deus. Voltando à lição, só foi um parêntese que eu quis abrir. Quando li isso aqui eu pensei. Voltando à lição. Porém a igreja de Jesus, ela nunca fecha. Porque a igreja somos nós, eu e você. Patrimônio vazio e rotina remodeladas
mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. A igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo. Nós precisamos entender isso. Mais à frente ele vai trabalhar isso de forma mais incisiva. Não é porque a igreja não está reunida, não é porque o salão de culto não está aberto que eu vou perder a minha influência no mundo. E aí eu quero parar aqui, tá? Tem muito crente nesse tempo, nessa época, sendo influenciado pelo mundo. Tem muito crente nesse tempo, nessa época, se deixando se levar. Crentes mimíticos. Sabe o que é isso? Se você pesquisar lá o que é mimítico, é aquela coisa que se amolda ao local onde ela está. Mais ou menos, vou falar agora e você vai entender. Crente camaleão. O camaleão, ele pega a cor do lugar onde ele está. Se ele está num lugar que é verde, ele fica esverdeado. Se ele está num lugar que é bege, ele fica meio bege. Tem muitos crentes assim. Se ele vai para uma rodinha e o pessoal está bebendo uma cervejinha, ele vai beber porque ele é um cara social. Se ele vai para um lugarzinho e o pessoal está contando piadas indecentes, ele vai rir porque ele não quer ser o careta. Ei, nós como crentes não podemos perder a influência onde nós estivermos. Pelo contrário, se tiver uma rodinha e as pessoas estiverem contando piada, eles têm que olhar e falar assim: vamos respeitar, porque o irmão Joãozinho é crente e não vamos contar essa piada perto. Você precisa ser a influência onde você estiver. Você precisa mudar o local que você estiver. Isso é ser igreja. Isso é influenciar e não ser influenciado. As ondas estão agitadas. Os ventos contrários se agigantam. A embarcação parece que vai ruir. Mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele está conosco nesse tempo todo de dificuldade. E na semana passada eu me reuni aqui na igreja com a diretoria da igreja. E nós conversávamos, nós falávamos, e aí nós já falávamos e conversávamos até de uma forma rindo. Porque quando, lá no dia 18 de março, nós precisamos falar, a igreja vai fechar, o templo vai fechar, o salão de culto vai fechar a porta, nós vamos fechar as atividades. Eu fui para casa e eu disse assim: Deus, e agora como será? Como será em todos os aspectos? Como será no pastoreio? Como será em você juntar o rebanho? Como será em você arcar com as dívidas da igreja? Os irmãos aqui sabem, nós compramos os aparelhagens de som, estamos pagando. Como será? Eu falei para Deus: Deus, como será? E aí eu ouvi alguma coisa assim: acalme seu coração. Eu não perdi o controle da história. E em todas as coisas Deus tem nos suprido. E em todas as coisas Deus tem cuidado de nós. E aqui eu quero até usar esse período, esse momento, como um relatório. Eu vou gravar um vídeo, vou postar no grupo do WhatsApp da igreja, mas como um relatório para os irmãos. Irmãos, todas as contas da igreja estão em dia, amém? Deus tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado. Sabe através de quê? Através da fidelidade de cada um dos irmãos. Através da fidelidade daqueles irmãos, Deus tem sustentado a sua igreja. Deus tem sustentado, nós não devemos nada. Só os nossos compromissos mensal, normal. Sabe por quê? Porque Deus é fiel com a sua igreja. A igreja nunca fecha. Nós não estamos tendo culto, mas a conta de luz chega todo mês. Tudo bem que não chega do mesmo valor que chegava, mas ela chega. Os encargos trabalhistas chegam. E Deus tem nos sustentado em todas as coisas. E por isso nós louvamos a Ele. E eu quero, já de antemão, agradecer a todos os irmãos que com a sua fidelidade têm ajudado a Igreja de Cristo a manter os seus compromissos. Voltando, ele vai dizer assim:
É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogamos a Deus pelas famílias. É claro, irmãos, como nós ficamos tristes quando recebemos a notícia de que alguém foi ceifado por essa enfermidade. Como nós ficamos tristes quando recebemos a notícia de que um amigo, de que um conhecido foi ceifado. E aí a gente precisa entender isso. E aí a gente precisa colocar isso em prática. Chorar com os que choram. A igreja não pode estar insensível a isso. Nós não podemos, e por isso ainda não voltamos a nos reunir, nós não podemos dizer que o coronavírus é apenas uma gripezinha. Não, não é. E por isso nós não voltamos. Nós não podemos estar insensível a todas essas coisas. A igreja de Cristo não pode estar à parte de todas essas coisas. E aí ele continua dizendo assim: nós nos solidarizamos com as famílias. A solidariedade fala mais alto, porém não é incompatível e não se propõe abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cuja a força se são renovada todos os dias. Eu quero dizer para você, membro da Primeira Igreja Batista em Limeira, muito em breve nós estaremos juntos reunidos. Muito em breve o salão de culto vai abrir as suas portas. Muito em breve. Eu creio nisso. E eu quero ver você aqui cultuando, celebrando e agradecendo ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Deus em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, ele vai dizer, dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não o prédio. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária cristã. A igreja somos nós, e não o prédio. Isso é fundamental para a saúde doutrinária cristã. Antes de começar aqui o nosso culto, a nossa escola bíblica dominical, eu abri aqui o Facebook e vi uma foto do primeiro evento que nós realizamos aqui neste lugar. Você sabe o quê? Casamento do Eduardo e da Milena. Nós realizamos aqui dentro. Casamento do Eduardo e da Milena. Em outro momento, em outro tempo, as pessoas iam dizer assim: mas que isso, pastor, comendo, porque teve um salgadinho gostoso, teve uma jantinha boa. Que isso, pastor, comendo alguma coisa dentro do templo? Irmãos, reverência dentro do salão de culto nós temos que ter. E eu sou a favor disso. Tem que ter reverência, tem que ter respeito, tem que ter cuidado. Isso temos que ter. Mas eu quero te dizer uma coisa: o salão de culto, ele só tem efeito quando as pessoas estão aqui dentro cultuando. Quando as pessoas não estão aqui dentro cultuando, ele é um lugar como qualquer outro lugar, separado para reunir, para celebrar ao Senhor, mas um lugar como qualquer outro lugar, um salão. Sabe o que torna esse lugar aqui especial? Sabe o que torna esse lugar aqui com a ambiência da graça de Deus? A presença do Espírito Santo de Deus nele. E o Espírito Santo de Deus, ele vai estar aqui quando tiver eu e você habitando aqui. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos acompanhará. Então ele acompanhará as pessoas que ele habita. O Espírito Santo de Deus não acompanhará os espaços vazios. Não. O Espírito Santo de Deus acompanhará as pessoas que
que ele habita. Então, esse lugar se torna um lugar sagrado, se torna um lugar separado, se torna um lugar de adoração, quando nós estamos aqui dentro com esse objetivo. Até aí tranquilo? Posso prosseguir? Então vamos nós. Então a gente entra no primeiro tópico da lição, e o horário já me cobra, né? Mas a gente entra no primeiro tópico da lição, estou falando demais hoje. A gente entra no primeiro tópico da lição. Presta atenção. Cooperação madura e consciente. Eu quero que volte lá no verso 9 do texto que a gente leu. Lá no verso 9. O texto vai dizer assim: porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Nós somos cooperadores de Deus. Aqui ele vai usar, e eu vou falar sobre isso, aqui ele vai usar duas figuras de linguagem. Ele vai usar a figura de linguagem da lavoura, e ele vai usar a figura de linguagem da engenharia, do edifício. Nós somos lavouras de Deus. Uma lavoura, e eu vou falar sobre isso, ela não é uma coisa estática, ela não é uma coisa imóvel, pelo contrário, ela está em constante movimento. Você planta, ela cresce, depois ela reproduz. Algumas, como um pé de milho, ele não vai reproduzir de novo, você vai cortar ele e vai jogar fora, e vai lavrar de novo a terra. A igreja é isso. A igreja é a lavoura de Deus, e eu e você somos cooperadores de Deus. Então nós precisamos ser cooperadores conscientes. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós temos que ser crentes maduros. Já passou a época de sermos crente criança, já passou a época do mimimi espiritual, e nós falamos sobre isso, porque nós somos igreja de Cristo, mesmo com a igreja fechada, ou com o salão de culto fechado, porque a igreja não fecha. A sinceridade do apóstolo Paulo dá um tom muito enérgico. Ao início do capítulo, não vos pude falar, olha como é que Paulo era pesado, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Imagine, irmãos, eu chamo um irmão lá no gabinete para conversar com ele, e falo para ele assim, eu queria falar com você como um camarada espiritual, mas como você não é, eu estou falando com você como um camarada carnal. É isso, pastor. O apóstolo Paulo falou isso. E falou isso em público. Ele escreveu a carta. Eu queria mandar essa carta para vocês como se eu estivesse mandando para pessoas que são espirituais, mas vocês são moleques, vocês são carnais. Então eu estou falando para vocês como meninos, como criança, como carnais. É isso que o apóstolo Paulo fala, irmão. Pastor, é isso. É só você ler a Bíblia. E deixa eu te falar, já passou o tempo de nós sermos crianças espirituais. Já passou o tempo. É tempo de crescer. O salão de culto está fechado. Eu vou falar sobre isso lá na frente. O salão de culto está fechado. Mas eu continuo cultuando a Deus do mesmo jeito. Pastor, saudade dos irmãos? Claro. Ia brincar aqui, né? Tem alguns irmãos que estão com saudade da cantina. Pastor, saudade... Claro que a gente tem saudade de chamar agora as crianças, vão para o ministério infantil, tem aquelas crianças tudo anjinho, quietinho, senta aqui. Claro que a gente tem saudade disso, só que não, né? Só que as crianças não bem quietinhas, né? Claro que a gente tem saudade disso, mas a ausência disso não me impede de ser igreja. A ausência disso não me faz não entender que Deus me chamou para ser igreja nesse tempo. Ele acentua
a diferença entre aqueles que cooperam e que compreende a verdade espiritual e aquele que não compreende, pois não consegue pensar além da vida terrena e física. Não amadurecem na fé. É um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimento sólido. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar os seus ensinos. Aquele texto, eu queria vos dar alimento sólido, mas como vocês são carnais, como vocês são criança, eu tenho que dar para vocês leite. Paulo, o que você prefere? Um copo de leite ou um prato de mocotó? Claro que um prato de mocotó é melhor do que um copo de leite. Mas dá um prato de mocotó para uma criança de 2 meses, você vai matar a criança. Então, às vezes, tem muito crente com 10 anos de igreja, com 20 anos de igreja, que está como criança, que está bebendo leitinho, que já podia comer mocotó, feijoada. Sabe? Mas aí você tem que ser um pastor cheio de dedo, cheio de não me toque para tratar essas pessoas, porque se você falar um pouquinho mais alto, se você repreender o pecado dele, eu estou chateado e não vou mais para a igreja. Tem crente assim. Isso é igreja? Não. Isso não é igreja. E a gente precisa entender essas questões. E a gente precisa estar inserido dentro dessas realidades. Ele continua que essas pessoas não amadureceram. Não tem como, irmãos, eu plantar um pé de alguma coisa, porque ele faz aqui algumas menções sobre a agricultura, Não tem como eu plantar um pé de alguma coisa e essa alguma coisa ficar pequena pro resto da vida dela. Não! Se você tem um filho, se seu filho nasce, e você leva lá o seu filho a primeira vez ao pediatra, e o pediatra mede o seu filho. Ele nasceu, ele está com 59 centímetros, nasceu um menino grande, está com 4,2 kg, que legal. Aí passou 8 meses, você levou de novo no pediatra, aí ele vai medir, que legal, ele está com 59 centímetros, e 4 kg, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não tem como. A criança tem que crescer, a criança tem que desenvolver. Se uma criança não cresce, uma criança não desenvolve, ela tem algum problema. E se um crente não cresce, se um crente não desenvolve, se sempre ele quer ser tratado como criança espiritual, tem algum problema. Isso não é ser igreja. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo. Nós precisamos ser igreja verdadeira nesse tempo, igreja que clame ao Senhor, igreja que viva o Evangelho de Cristo Jesus nesse tempo. Por exemplo, acha que só podemos servir a Deus nos tempos e prova de imaturidade espiritual. Busca manter-se fiel somente quando o templo está acessível. É enganar-se a si mesmo. Eu grifei isso de vermelho aqui. Tem muita gente que acha que porque o salão de culto está fechado, a gente tem que esfriar espiritualmente. Deixa eu repetir aqui, irmãos. Eu reconheço que nós louvarmos a Deus juntos, que nós levantarmos as mãos, que nós cantarmos. Quando o pastor Amós prega aqui com aqueles slides, a letrinha pequenininha que ele bota, Quando ele prega aqui com os slides, que maravilha! Quando vem os outros pastores, o pastor Haroldo não prega muito legal não, mas os outros pastores, quando prega e tal, que maravilha, que legal! Eu sei que isso nos fortalece. Mas se isso não está acontecendo, se nós estamos impedidos disso, isso aqui tem que te fortalecer na sua casa. Isso aqui tem que ser a sua base. Você tem que se aprofundar nisso aqui.
porque isso aqui é a palavra de Deus, sabe? E aí tem muitos crentes, tem muitas pessoas que acham que só pode ser igreja aqui na igreja. Não, nós temos que ser igreja também lá fora. Nós temos que ser igreja quando o pastor está ministrando, quando o ministério do louvor está ministrando, mas nós também temos que ser igreja quando nós precisamos de ministrar a nossa própria vida. Nós temos que ser igreja. Deu para entender? Vamos continuar. A ideia de estabelecer comparação entre a igreja e uma lavoura, ela é riquíssima. Lavoura nos remete à plantação, a cultivo, a colheita. A outra imagem também oportuna é comparar a igreja a um jardim, sabe? Um jardim de rosas, mas às vezes alguns cravos também no meio desse jardim, né? E rosas, ela tem o seu cheiro agradável, cheiro bonito, não conheço isso. Ela tem o seu cheiro agradável, a sua aparência bonita, mas às vezes a rosa também tem os seus espinhos. E assim é a igreja. Tem aquele crente agradável, aquele crente bonitinho, aquele crente isso, aquele crente aquilo, mas também tem aquele crente espinho. Mas ele diz assim, também podemos comparar a um jardim, porém, o jardim são mais estáticos, lavoura são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir. Por isso que ele prefere comparar a igreja à lavoura. Sabe por quê? A igreja precisa produzir, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, tá? A igreja tem que produzir mesmo com o salão de culto fechado. Quantas pessoas você evangelizou nesse tempo? E deixa eu te dizer, tá? Está um tempo muito mais fácil de se evangelizar. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão apavoradas. As pessoas estão com medo de morrer. E quando as pessoas estão mais sensíveis, o coração está mais quebrantado para entrar a palavra. Mas às vezes nós cristãos estamos tão apavorados quanto eles, e aí a gente deixa de pregar. E aí a gente deixa de anunciar. E aí a gente deixa de falar do Evangelho de Cristo. A igreja é a lavoura de Deus. Ela tem que produzir constantemente. Com a igreja reunida em culto ou com a igreja reunida de casa em casa. Ela tem que produzir. Essa semana eu estava em casa, no portão, e uma vizinha passou e falou: Haroldo, pastor Haroldo, eu queria que você orasse pela fulana de tal, que a fulana de tal está em estado terminal de câncer. E aí eu peguei o nome dessa pessoa, lembrei nas minhas orações, mas foi a oportunidade de entrar com a palavra. Foi a oportunidade de dizer que Deus tem um plano para todas as coisas, mas que nós não conhecemos os planos de Deus, e como nós não conhecemos os planos de Deus, nós temos que nos preparar, nós temos que receber a Jesus como nosso Salvador. Pastor, ela recebeu? Não sei, eu lancei a palavra. Se ela recebeu a Jesus ou não, eu não sei. Mas a palavra foi lançada. E aí, deixa eu te dizer, eu estava me cobrando, depois que essa mulher saiu, eu estava me cobrando isso. Quantas das vezes nós negligenciamos falar a palavra de Deus? E aí eu disse assim: Deus, quanto tempo que talvez eu não tenha tido esse cunho evangelístico de falar a sua palavra para as pessoas. As pessoas precisam ouvir a tua palavra. Às vezes a gente se reúne com as pessoas, a gente conversa, a gente fala de tantas coisas, fala de futebol, fala da fila do banco, fala da pandemia, fala de culinária, fala de tudo. Mas nós falamos de Jesus que liberta. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Tá ok? Continuando, ele diz assim: nós somos lavoura de Deus,
ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus cooperadores. Aí ele faz a citação lá do texto: uns plantaram, outros regaram, mas Deus deu o crescimento. Apolo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Na plantação há plantadores, cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Vou repetir: na plantação há aqueles que plantam, há aqueles que cultivam, mas só acontece a colheita porque Deus dá o crescimento. Entenda uma coisa: às vezes você pode evangelizar o seu filho 10 anos, pregando para ele 10 anos, e ele nunca se converteu. Aí ele vai num culto, e lá naquele culto ele sente a presença de Deus, levanta sua mão, recebe Jesus como seu Salvador e se torna um servo do Senhor. Ah, mas eu preguei tanto tempo e ele não aceitou. Ei, você foi tanto tempo quebrando a pedrinha. Na hora certa, Deus faz o crescimento acontecer. Quando eu estou aqui no templo da igreja pregando e faço o apelo, e aí vem pessoas aqui na frente: ei, antes de mim alguém já plantou lá a semente, eu só colhi, mas alguém plantou. E o Espírito Santo de Deus vai dando um crescimento a isso. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando isso. E a gente precisa entender essa realidade e viver essa realidade. Por isso a igreja também é comparada à lavoura de Deus. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele, no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Tem uma música que a gente canta, minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no... Eu vou parar de cantar, que senão você vai querer meu CD. Presta atenção. Nossa esperança está no Senhor. É no Senhor que está a nossa esperança. Se a tua esperança está em alguma outra coisa, se a tua esperança está no culto reunido na igreja, não, tua esperança está no Senhor. E você precisa entender e colocar isso em prática na sua vida. Segundo tópico da lição: construção adequada e convicta. Do verso 10 ao verso 15 ele vai trabalhar isso. Paulo também usa a imagem, como eu disse lá atrás, de um edifício. No verso 9 ele trabalha isso. E passa a falar sobre construção. Ele fala de si como o construtor, como um lançador de alicerce, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igreja, estava sempre viajando, estabelecia o alicerce e outros continuavam a construção sobre ele. E aí a nossa igreja, ela deve saber muito bem disso, os irmãos mais idosos, mais vividos, que foram membros aqui há mais tempo. Nós tivemos aqui o nosso pastor fundador, que ele era um plantador de igreja. Ele é, até hoje, um plantador de igreja, pastor Romildo. Juntava o pessoal, botava o pessoal dentro do carro e vamos para Pequeri. E lá em Pequeri plantou a igreja. Deixou pronto lá, agora vamos para Astolfo Dutra. Em Astolfo Dutra plantou uma igreja. Agora vamos para não sei para onde, que eu não sei todos os lugares. E saiu plantando. Uns plantam e outros dão continuidade. Assim deve ser a igreja. Por isso, deixa eu abrir um parêntese aqui. Por isso, fulano se converteu aqui na primeira igreja batista em Limeira. Legal.
mas fulano entendeu que vai ficar membro na Igreja Batista em São Fidélis. Tranquilo, qual o problema? Ele não pode ir para o mundo. Pastor, então você não quer que as pessoas... Que eu quero, claro que eu quero que a igreja cresça. Claro que eu quero que as pessoas fiquem aqui. Mas o reino é maior do que essas 4 paredes. Entenda isso. O reino de Deus é maior do que as 4 paredes. Eu tenho conversado com a irmã Patrícia Gomes, e ela tem me dito, pastor, algumas amigas minhas têm acompanhado as lives, têm acompanhado os cultos, algumas de São Gonçalo, outras de Caxias, e disseram que quando tudo isso acabar, quando terminar, eles vão visitar a igreja. Será muito bem-vindo, eu vou, se já puder abraçar, né? Eu vou abraçar vocês, que legal que vocês nos acompanharam. Mas se você mora em São Gonçalo, que Deus te abençoe, que você possa conseguir uma igreja boa, que pregue a palavra perto da tua casa. Se quiser vir para cá, pode vir, não tem problema. Mas você está me entendendo que o reino é maior do que 4 paredes? Se você mora em Caxias, se quiser vir para cá, que alegria, será um prazer receber. Mas se você não quiser, pastor, condução e trânsito e tal, que Deus te abençoe, que você consiga uma boa igreja em Caxias, que agrade e que fale a palavra. É maior, o reino é maior. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter essa visão. A nossa visão não pode ficar focada dentro do nosso cantinho, dentro do nosso gueto. Não. O reino de Deus é maior do que o salão de culto. O reino de Deus é muito maior do que isso. Vamos entender aqui? Ele continua dizendo assim: a forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. No verso 13 ele vai dizer isso, olha o que ele diz no 13: se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra, cada um o próprio fogo aprovará. Ele está dizendo assim: a obra que eu faço, a obra que você faz, ela vai se manifestar a cada dia. E cada dia vai provar isso. A forma como se a construção é feita é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Ele está dizendo que as nossas construções, e aí quando ele fala construção, ele não está dizendo construção física, tá, irmão? Ele está dizendo da propagação da palavra. Ela precisa ser sólida. Eu vejo muita gente pulando de igreja em igreja, de galho em galho. Muita gente fazendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está passando para outra igreja por quê? Não, porque eu me mudei, eu estou mais legal. Vai sim, que Deus te abençoe. Não, eu estou passando para outra igreja, porque essa igreja aqui prega uma coisa que eu não gosto. Deixa eu te dizer, a coisa que ele prega e que você não gosta na Bíblia? Tá, então ele está pregando certo, você está errado. E se você for para outra igreja, e a outra igreja não pregar uma coisa que está na Bíblia, quem está errado é ela. Então, a nossa pregação, o Evangelho, o que te faz estar na igreja, tem que ser a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser a base que te faz estar na igreja de Cristo. E nós precisamos viver isso. Tem muita gente que vai para a igreja A, que vai para a igreja B, porque o templo é bonito, porque lá tem ar-condicionado, porque lá tem banco acolchoado. Nada disso é o que te faz te prender na igreja. O que te faz estar na igreja, o que deveria te fazer estar na igreja, é ser aquela igreja
prega a palavra. Eu tenho muito cuidado quando eu recebo alguém no gabinete: pastor, eu quero vir para essa igreja. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual igreja você estava por último? Eu estava na igreja Porta Formosa. Legal. Quanto tempo você estava lá? Não, eu estava lá 6 meses. E antes da Porta Formosa? Antes da Porta Formosa eu estava na Porta Escura. E quanto tempo você estava lá? Na Porta Escura eu fiquei 4 meses. E antes da Porta Escura eu estava na Estrela de Davi. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 meses. Ei, cuidado com esse cara. Cuidado com ele. É macaco que pula de galho em galho. E daqui 6 meses ele vai pular dessa igreja aqui para outra. Sabe? E aí a gente tem que ter cuidado. Não é isso que te prende na igreja de Cristo. O que te prende na igreja de Cristo é a palavra, é o seu amor, é o seu comprometimento. E aí eu volto no que falei no outro capítulo anterior. A igreja de Cristo não está reunida como igreja no templo, no salão de culto. Mas mesmo assim, eu estou preso à palavra dele. Mesmo assim, eu estou cultuando, eu estou louvando a Deus com ele. Eu não sei, Jane, você consegue virar essa câmera aqui para lá? Vai fazer uma bagunça aí, mas eu quero só te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se você vai encontrar. Está conseguindo ver os irmãos lá? Os irmãos estão lá. Olha lá os irmãos. Eles estão lá. Estão bem separados, estão com máscara, pode voltar. Se conseguiu, pode voltar. Eles estão... Eu faço uma bagunça, né? Conseguiu ver? Eles estão lá. Eles estão reunidos. Aí. Eles estão reunidos. Eles estão ali. Mas se eles não estivessem ali, esses irmãos que aqui vieram, porque eu não posso estar no salão de culto, eu vou deixar de ser igreja. Não, irmãos. O fato de eu não estar no salão de culto não me deixa de ser igreja. Aí sim, eu preciso viver o Cristo em casa, eu preciso ser crente em casa. Aí sim, deu para entender o que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer? Você que pegou aí a imagem meia balançando, não era terremoto não, era só a gente que voltou para lá para vocês verem lá. Sabe? A gente precisa ser Cristo em casa. Aonde eu estiver, onde você estiver, você precisa ser cristão em casa. Vamos entender isso? A gente continua assim. Terceiro, habitação protetora e sagrada. Sabe, queridos, é bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. É bem verdade. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. O poder é de Deus, o poder não é meu. Pastor, como que você está fazendo a igreja caminhar nesse tempo, arcando com os seus compromissos, arcando com as coisas? O poder não é meu, a boa administração não é minha, o poder é de Deus. É Ele quem tem nos ajudado, é Ele quem tem nos sustentado, é Ele quem tem nos segurado. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós,
verso 16. Paulo diz assim: vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí deixa eu te perguntar, o Espírito de Deus só habita em você aqui dentro? Só aqui dentro. Quando você está na condução, o Espírito de Deus não habita em você? Quando você está adolescente, jovens, lá no seu namoro, o Espírito de Deus não habita em você? Quando você está nos seus negócios, o Espírito de Deus não habita em você? Ei, o apóstolo Paulo está dizendo assim: ou não sabeis vós que vocês são templos de Deus, habitação, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus ele tem que habitar em mim aqui dentro e lá fora. O Espírito Santo de Deus ele tem que habitar em mim quando a igreja está reunida, mas também quando a igreja está individualmente. O Espírito Santo de Deus tem que habitar em mim em todas as situações. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Tem muitos crentes que não alcançaram esse entendimento ainda. Tem muitos crentes que ainda querem viver como bebê espiritual, tomando leitinho. Não, essa fase já passou. Eu tenho aqui na igreja, se eu não estiver enganado, a irmã Tati. Como é que é a Tati ali? O Tati o quê? Ali. Nós temos a Tati, a esposa do Júnior, tá? A Tati, o Júnior, o Ed. Teve mais alguém nesse último batismo ou só foi eles? Tati, Júnior e o Ed. São os crentes mais novos espiritualmente na igreja. Sabe? Eles são os crentes mais novos. Eles ainda podem beber leitinho. Eles ainda podem. Se batizaram tem pouquinho tempo. Agora você, 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, já está quase aposentado na igreja. Não quer? Pelo amor de Deus, fala sério. A gente precisa crescer espiritualmente. A gente precisa desenvolver espiritualmente. É isso que nós precisamos. A igreja é muito mais do que templo. A igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso, a igreja nunca fecha. Vou repetir o que o autor escreve aqui. A igreja é muito mais do que templo. A igreja é gente, é pessoas habitadas pelo Espírito. Por isso que a igreja nunca vai fechar. Aonde o irmão Uliel estiver, ele vai ser igreja. Aonde a irmã Arminda Pedro estiver, ela vai ser igreja. Aonde a irmã Aldeni Moreira estiver, ela vai ser igreja. Aonde a irmã Neulaila estiver, ela vai ser igreja. Aonde a irmã Marli Borretti estiver, ela vai ser igreja. Aonde a irmã Francisca estiver, ela vai ser igreja. Estou dizendo os nomes das pessoas que estão aparecendo aqui na live. Aonde vocês estiverem, vocês vão ser igreja. Se vocês são membros da primeira igreja Batista Limeira, vocês vão representar a primeira igreja Batista Limeira. Mas como a irmã Aldeni é membro de uma igreja lá em Três Rios, está assistindo aqui a nossa live, lá onde ela estiver, ela vai representar a igreja dela. Aonde nós estivermos, nós vamos representar a igreja de Cristo. E precisamos entender isso. Tem crente que só quer ser igreja dentro da igreja. Não! A igreja não fecha, filho. A igreja não fecha, filha. Onde nós estivermos, nós seremos igreja. Onde nós estivermos, nós iremos proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Deu para entender? Prédios construídos e dedicados para a adoração a Deus, por mais lindo e suntuoso que seja,
podem ser fechados e até mesmo destruídos. A igreja, jamais. Muitos irmãos falam do nosso prédio, né? Que prédio bonito. Tem uma luzinha que acende ali. Que luzinha bonita, isso aqui. Tudo, a luz pode queimar. Tem uma parte da luz que até queimou. A luz pode queimar. Mas a igreja nunca vai fechar. Sabe por quê? Porque isso aqui é prédio, isso aqui não é igreja. Igreja é isso aqui. Isso aqui é igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. O restante é o restante. Nós precisamos entender isso. Se nós conseguirmos introjetar isso dentro de nós, nós vamos ser a igreja mais eficiente nesse tempo que nós estamos vivendo. Estou partindo para o final. Esse ensino é recorrente nas cartas do apóstolo Paulo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. É porque eu não tenho mais tempo. Ah, mas como eu queria falar sobre isso. Você não sabe que esse corpo que é seu não é seu? Que é isso, pastor? Que doideira? Esse corpo que é seu não é seu, ele é do Espírito Santo. E aí você tem que ter cuidado com o que você está fazendo com aquilo que não é seu, que é do Espírito Santo. Não, o cabelo é meu, eu boto do jeito que eu quero. Não, o corpo é meu, eu boto a tatuagem que eu quero. Cuidado com isso. Não é bem assim não. Mas eu não tenho tempo para falar disso agora. Tá? Cuidado com isso. Dá uma pesquisadinha aí. Porque o apóstolo Paulo disse que o meu corpo é do Espírito Santo. Aí, a minha língua possa tem que falar, né? Quer botar uma tatuagem? Pergunta o Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo colocar uma tatuagem? Se o corpo é dele, pergunta para ele. E o que ele te responder? Se ele te responder que deve, ó. Valeu? Depois a gente fala sobre isso. A expressão não sabeis é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma afirmação incontestável. Sempre o apóstolo Paulo diz assim, não sabeis, ele está dando uma de bobo. Não sabeis, claro que você sabe. Claro que você sabe. Claro que eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele fala assim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Claro que nós sabemos disso. Então, se nós sabemos disso, nós precisamos entender também que nós somos a igreja fora da igreja, ou nós somos a igreja fora do salão de culto. Finalizo. O autor aos Hebreus também discorre sobre o tema, porque toda a casa é construída para alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Toda a casa é construída por alguém, ou para alguém, mas é edificada por Deus. As pessoas podem usar das mais diversas estratégias para o evangelismo, entregando um folheto, indo lá no cemitério, como a gente foi, que a gente quer ir de novo no final do ano, entregando uma palhinha, fazendo o que for preciso, sabe? Mas quem dá o crescimento, quem faz a palavra cair em boa terra e dá o crescimento, é o Espírito Santo de Deus. Para pensar e agir, mas antes... não, isso aqui eu tenho que ler tudo. Isso aqui eu tenho que ler esse pedacinho todo para você entender uma coisa. Ele dá uma estocada aqui bem bonitinha. Presta atenção. Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais. E até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo ou no local de culto e ver a igreja fechada. Como isso é doloroso. Mas aí ele pergunta assim, mas quando a igreja estava aberta, você vinha? Quando a igreja estava aberta, quando você podia vir nos cultos quarta-feira, você vinha? Quando você podia vir nos cultos matutinos, você vinha?
Então como é que agora você está sentindo doloroso? Como é que agora você está sentindo dor? Se quando você podia vir, você não vinha. Então pensa direitinho. Não sou eu que estou falando. É o Eliud, presidente da Convenção Batista Fluminense. Estou promovendo ele já, né? Presidente da Convenção Batista Fluminense. Ele está dizendo aqui. Porque muitas vezes agora nós estamos reclamando porque a igreja está fechada, mas quando estava aberta nós não vínhamos. Quando estava aberta nós não valorizávamos. Nós tínhamos sempre uma desculpa. Estudei muito hoje, estou com a cabeça fervilhando, não vou na igreja. Trabalhei muito hoje, estou muito cansado, não vou na igreja. E agora, que a gente está impedido de estar na igreja, às vezes a gente reclama. Que nós possamos ser igreja aqui dentro, mas muito mais do que ser igreja aqui dentro, nós possamos ser igreja lá fora. Porque eu e você somos representantes de Deus na terra. Deus não vai descer do céu, ele até pode fazer, tá? Ele pode fazer todas as coisas, mas ele não vai descer do céu para ser representado aqui. Ele usa eu, cada um de vocês, para assim fazer. Que nós possamos representá-lo bem, onde nós estivermos. Amém? Ó, não vem me falar que hoje foi feijoada, porque foi lightzinho, foi tranquilo, tá? A comida foi lightzinha. Que Deus abençoe sua vida e que você possa sempre estar juntos, buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje, às 19h15, sem errar o horário, 19h15, nós estaremos reunidos no nosso grande culto, nossa grande celebração. O Ministério do Louvor estará aqui e nós estaremos aqui cultuando ao nosso Deus. Você é o nosso convidado, de forma virtual, nos acompanhar em culto ao nosso Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pela sua presença neste lugar. Muito obrigado porque a tua palavra chegou à casa dos meus irmãos. Por isso nós te louvamos. Deus, eu quero te pedir, o que pedi lá no início, ajuda-nos a muito em breve estarmos juntos como igreja do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer o irmão Daniel, a irmã Francisca, o irmão Paulo, o irmão Silei, o irmão Alex Barreto, que eles vieram, se espalharam ali no templo e ficaram aqui todos de máscara, todos devidamente distanciados. Quero agradecer a cada um deles que estiveram aqui, agradecer o pessoal da transmissão. Hoje nós não tivemos som, o som foi direto aqui, então quero agradecer a todos, que Deus a todos nos abençoe.